aleluia. Olha, a Bíblia diz, honra quem tem honras, né? Irmãos, eu sou apaixonado pelo louvor da nossa igreja. Quando eu estou em outros lugares, em outras igrejas, ou mesmo assistindo pelo YouTube, outros cultos de outros pregadores, inclusive de igrejas famosas, eu fico vendo e fico pensando, ei Jesus, se os irmãos de Paysandu tivessem aí, esse louvor estaria pegando fogo, viu? Glória a Deus. E às vezes, né, irmãos, a gente não dá valor àquilo que é de casa, mas a gente tem que aprender a valorizar as pequenas coisas. Quantas e quantas vezes a gente, depois que perde alguma coisa, ou perde alguém, ou perde uma situação, é que a gente passa a valorizar, né? E a gente precisa aprender a valorizar tudo aquilo que nós temos. É tão bom termos saúde, termos liberdade para num domingo a gente se reunir com os nossos irmãos, poder louvar ao Senhor, orar um pelos outros, aprender um pouquinho mais da palavra. Isso é tão importante e a gente precisa aprender a valorizar isso. E valorizar também a nossa igreja. Sabe, irmãos, honra quem tem honra, né? Eu participei de uma reunião na sede. Para quem não sabe, né? Eu sou de Maringá. E nós estávamos lá com uma reunião grande entre os pastores e líderes de ministérios lá da comunidade evangélica em Maringá. E alguém sugeriu que se fizesse lá na sede como a pastora Yolanda faz aqui em Paysandu, que é receber os irmãos lá na porta. Então alguém disse, olha, aqui na sede os pastores é que deveriam também receber as ovelhas, os irmãos, do jeitinho que a pastora Yolanda faz lá em Paysandu. E glória a Deus, parece que vai ser acatado. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu estou muito contente com a palavra que eu fui instruído para compartilhar com os irmãos. Esse mês nós estamos falando sobre reconciliação. E eu pensei, sabe, Humberto, que ia ser mamão com açúcar. Conhece essa expressão mamão com açúcar? Você que é mais novo talvez não conheça, né? Mamão com açúcar, cheque, telegrama, é uns negócios que existiam no passado, né? Mas é uma palavra muito rica e eu peço que o Espírito Santo, então, fale mais ao seu coração, porque eu, com certeza, não vou conseguir trazer tudo aquilo que a palavra nos traz. E quero dizer a você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Jacques e a Sara já não são visitantes, foi uma alegria ver vocês aqui, espero que vocês fiquem conosco, viu? Nosso coração está ligado. Nós fizemos célula na casa deles durante um tempo, foi uma bênção. Então, meus irmãos, por favor, abra a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, no capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Então, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 em diante. Obrigado, meu irmão. A palavra do Senhor diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange. Então a gente vai começar a falar primeiro com você que é mais velho na fé, porque você é que está capacitado para entender aquilo que o apóstolo São Paulo está dizendo. Versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele, Jesus, morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Lembra que eu falei que a gente vai falar primeiro com você que é mais velho na fé? Porque olha o que o versículo começa a dizer. Que nós agora não vivemos mais para nós mesmos, mas para o Senhor Jesus. Resumindo, não deve ser feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, exatamente como está descrito na oração do Pai Nosso, né? Que diz, Senhor, não seja feita a nossa vontade, mas a sua, como é feita no céu. Versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, se antes conhecemos a Cristo e segundo a carne. Já agora não o conhecemos deste modo.
Versículo 17. É assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas, a sua maneira antiga de viver, o seu passado, se fez novo. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra fala que nós somos embaixadores de Cristo. Eu já contei para os irmãos que eu venho de uma família muito simples, muito pobre, mas ao longo da minha vida cristã, o Senhor foi me prosperando, e aí a gente entra naquele processo, né? Primeiro a gente faz umas reforminhas em casa, depois, né, troca de carro, quem não tem carro compra um carro, compra umas roupinhas melhor, compra uma televisão, e depois você sai viajando, né? Então comigo foi o mesmo processo. E aí chegou uma hora que eu falei para minha esposa, bem, vamos viajar para fora do país, que essa história de fazer viagem internacional só para o Paraguai não está dando ibope, não. Vamos fazer uma viagem mais longa. E nós fomos, então, precisar tirar o visto para poder ir para os Estados Unidos. Então eu entrei pela primeira vez na Embaixada dos Estados Unidos em São Paulo. E é impressionante, irmãos, porque de fato, quando você entra numa embaixada, é um outro mundo. É a lei daquele país, as roupas daquele país, as pessoas com as características daquele país, porque elas vêm do outro país para trabalhar aqui. Enfim, né? E eu estranhei muito a embaixada americana, porque eles são, né, muito metódicos, tudo muito quietinho, tudo muito calado, tudo muito organizado, segurança para todo lado. E olha que isso ainda foi antes daquele problema sério que eles viveram lá. Mas tempo depois, eu fui também na embaixada italiana, né? Porque minha esposa é filha de italianos, então ela tem passaporte italiano, então nós fomos à embaixada italiana. Irmãos, que bagunça que era aquela embaixada italiana, todo mundo falando alto, gesticulando, parecia uma feira, um negócio de doido, né? E eu falei, meu Deus, mas que contraste, né? Entre uma embaixada e outra embaixada. Mas o fato é que a palavra de Deus fala que nós somos embaixadores de Jesus. E que esse exemplo que eu estou dando aqui das embaixadas tem a ver com uma palavra que possa trazer um consolo para o seu coração? Porque a igreja, ela é a embaixada do reino dos céus. Quando você decidiu vir para a igreja hoje, você está dizendo, eu estou indo para a embaixada do Senhor Jesus. É aqui que o Senhor vai te dar proteção, vai te dar instrução. E é assim que tem que acontecer. Mas veja, nós não apenas viemos para receber, mas também precisamos trabalhar no reino como embaixadores do Senhor. Então, o tema da mensagem, meus irmãos, é 3 coisas que você precisa saber sobre reconciliação. 3 coisas que você precisa saber ou relembrar sobre conciliação. Porque aquilo que eu disse, né? Muitos de nós já são maduros na fé e a gente já sabe, a gente só precisa relembrar e por vezes colocar em prática. Então, por que nós precisamos falar sobre reconciliação? Muitos podem dizer, mas eu sou uma boa pessoa, eu nunca roubei, nunca matei, nunca mexi com nada que é ilícito. Mas se nós não tivemos ainda uma experiência de novo nascimento com o Senhor Jesus, nós temos que saber em que contexto nós estamos. Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. E aí nós temos então a história de Adão e Eva, que todos vocês conhecem, eu não vou falar sobre isso. E no capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 18, está escrito, porque eu sei, o apóstolo Paulo dizendo, irmãos, porque eu sei
que em mim, na minha carne, no meu corpo, não habita nenhum bem. Eu quero fazer o que é certo. Apóstolo Paulo é que está falando isso, né? Mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero fazer. Fazer uma breve pausa aqui. Sabe quando você não quer dar uma resposta atravessada, mas quando você vê, você já deu aquela palavra atravessada para o seu cônjuge, para o seu filho, ou para o seu pai, para a sua mãe? É um exemplo daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ora, se eu faço o que eu não quero fazer, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, acho em mim uma lei, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Sabe, irmãos, aqui eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é um pouco mais profundo, um pouco mais confuso, mas a teologia, ela faz uma diferença entre aquilo que é pecado, no singular, e aquilo que são pecados, no plural. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o pecado, no singular, ele é uma lei, ele é uma força. Seria mais ou menos o seguinte, pense você num pé de laranja. O pé de laranja é o pecado, é a lei. E as laranjas, os frutos da laranjeira, são os diversos pecados. É por isso que, por vezes, a gente tira um pecado da frente, tira outro pecado e continua a aparecer mais pecado. Porque o pé continua a produzir os seus frutos, que são pecados, né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos arrancar, cortar o pé de laranjeira, que é essa lei, que é o pecado agindo em nós. É um pouquinho confuso, irmãos, mas de qualquer forma você fica curioso, depois você procura no Google. O Google tem muita informação boa, viu? E dá para você fazer uma pesquisa em casa e entender melhor sobre isso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que essa lei, esse pecado em nós, nos impede de fazer aquilo que nós mesmos julgamos como sendo certo que nós deveríamos fazer. Então, qual que é a definição de reconciliação? Restabelecer um relacionamento. O melhor exemplo é uma questão, por exemplo, de casais, né? Quantas vezes a gente vê um casal que se separa e depois tem o seu restabelecimento. Eles restabelecem o seu relacionamento, eles se reconciliam. E nós passamos por esse processo, todos nós passamos por esse processo do ponto de vista espiritual. Porque de um lado estava Deus, de outro lado estava cada um de nós, e no meio disso aparece Jesus para nos reconciliar com o Senhor. Mas para reconciliar com o Senhor, existia uma conta que tinha que ser paga. E essa conta foi paga com o sangue de Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo começa esse texto, ele fala: o amor de Deus nos constrange. Nós que somos mais velhos, somos forçados a pensar, enquanto nós não somos merecedores do amor de Deus, mas o Senhor, ainda assim, nos amou, se sacrificou, perdoou os nossos pecados, e por causa do perdão é que a reconciliação acontece. Então, muitos irmãos, muitas irmãs, muitas pessoas não conseguem se reconciliar uns com os outros porque não conseguiu ainda força para perdoar aquela ofensa, aquela situação que levou a romper o relacionamento com o cônjuge, com o filho, às vezes com o irmão da igreja, do mesmo ministério, que teve uma desavença, né? Essas coisas, infelizmente, acontecem no trabalho. Então, meus irmãos, nós precisamos ter a informação, ter o conhecimento, porque Jesus disse: o meu povo perece, sofre, peca, porque lhe falta o conhecimento. Então nós precisamos ter o conhecimento e saber como aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber dessas três coisas que eu disse, que nós precisamos saber sobre reconciliação, a primeira é que nós precisamos nos reconciliar com o Senhor. Mas veja, talvez você diga assim: mas eu já sou crente velho, né? Então, ótimo, glória a Deus. Mas você precisa
ter em foco na sua mente que você precisa permanecer reconciliado com o Senhor. Porque o inferno trabalha todos os dias para que, de alguma forma, você deixe de estar reconciliado com o Senhor. E se você não está reconciliado com o Senhor, meus irmãos, é aquela história de cair de cima de uma escada. Você vai caindo, você não para mais. Entende? Só o sangue de Jesus mesmo para ter misericórdia de nós. Então nós vamos nos reconciliar com o Senhor e permanecer reconciliados, apesar das lutas, apesar das tentações, apesar das armadilhas do inimigo. Então, depois que você se reconciliou com o Senhor, se é que você já fez isso, você precisa se reconciliar consigo mesmo e com a sua família. E por que eu estou dizendo, irmãos, que você precisa se reconciliar com você mesmo? Porque quantas pessoas, elas têm um passado de tanto erro, de tanta coisa errada, que elas já foram, por vezes, perdoadas até pelas pessoas que ela envolveu numa situação terrível, foram perdoadas por Deus, mas elas mesmas não conseguem se perdoar por ter feito aquilo. E aí tem um agravante terrível, porque o diabo, ele é especialista em te lembrar do seu passado. Né? E isso faz sentido, porque se o diabo ficasse falando de como vai ser o seu futuro na eternidade com o Senhor, você não estava nem aí para o passado. Então ele precisa ficar colocando na sua cara, na sua mente o tempo todo quem você era, aquilo que você fez, os erros que você cometeu, para dizer, imagina que você vai ser cristão, que você vai ser filho de Deus, filha de Deus, que nada, essas promessas do Senhor não é para você, você não merece isso. E ao longo dos problemas da vida e tudo mais, por vezes a gente acaba envolvido nas armadilhas do inimigo, porque tudo acontece na nossa mente, no nosso coração, e a gente acaba acreditando nisso e abrindo mão da nossa posição no reino de Deus. Mas o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 25, diz o seguinte: eu, o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. O profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19, ele usa uma figura de linguagem para dizer o seguinte, que os nossos pecados foram lançados pelo Senhor nas profundezas do mar. Não é que o Senhor vai lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, mas é para a gente ter uma noção de como é impossível um pecado confessado, ele ainda nos afastar da presença do Senhor. Mas o diabo conta com a nossa falta de informação sobre isso e continua a jogar na nossa cara o nosso pecado, o nosso erro, para não nos deixar avançar para o novo de Deus. Mas o Senhor tem coisas novas para mim e para você. E nós não podemos parar por conta dos erros que nós fizemos no passado. Nós vamos avançar para o novo de Deus. Nós precisamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E aí você fala, o que é que o Senhor tem para nós? Aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu no nosso coração, que não subiu na nossa imaginação. Jeremias 29:11 diz, eu, Senhor, é que sei os planos, os pensamentos que tenho para você. São planos de mal, de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então, meus irmãos, nós precisamos trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança, que é a palavra do Senhor. Porque a última palavra quem dá é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Pai amado, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, uma das bênçãos que eu recebi também do Senhor, que era um desejo do meu coração, era um dia poder andar de avião, né? E o Senhor foi tão generoso comigo que eu fiquei 10 anos que toda semana eu andava de avião, né, 2 vezes por semana. E isso me gerou uma experiência que toda vez que você entra no avião, antes do avião decolar, eles falam, olha, se algum problema acontecer, as máscaras vão cair, a máscara de oxigênio, você coloca primeiro a máscara de oxigênio em você para depois ajudar a pessoa do lado, mesmo que seja uma criança, seu filho e sua filha. E no começo eu falava, mas que coisa esquisita, eu preciso
colocar a máscara primeiro na criança, né? Ou numa pessoa de idade que estiver aqui do meu lado. Mas aí me veio a informação que é tudo muito rápido. E se você não colocar a máscara, você pode perder a consciência e aí, em vez de você ajudar o outro, você não vai ajudar o outro e ainda vai dar trabalho. E aonde é que isso entra na nossa no aprendizado sobre reconciliação? Em Mateus capítulo 7, versículo 3, diz o seguinte: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, da trava que está em seu próprio olho? Eita Jesus, que palavra dura. Irmãos, eu sei que isso não acontece com vocês, tá bom? Eu estou aqui dando um ensino geral. Isso acontece com os irmãos das outras igrejas, das outras cidades. Nós estamos livres disso, né? Mas a palavra, quando fala aqui cisco, ela pode ser aplicada que nós estamos reparando no cisco, nos defeitos, nas falhas das pessoas da nossa família, da nossa igreja, do nosso trabalho, e nós não estamos olhando para a trava, para os defeitos enormes que estão em nós, né? Vocês conhecem aquela história da janela, que a mulher olhava para a janela e via a roupa da vizinha que estava sempre encardida? Ela falou assim: nossa, como é que essa vizinha lava essas roupas, estende essas roupas no varal, tudo encardida desse jeito? E aí um belo dia, essa mulher limpa o vidro da casa dela e quando a vizinha estende as roupas, ela fala assim: hoje sim a roupa está limpa, né? Ou seja, a vizinha sempre estava com a roupa limpa, mas a janela dela que estava suja e não deixava ela ver bem. Então, meus irmãos, Mateus, no capítulo 7, versículo 5, continuando essa história do cisco, ele traz uma palavra dura do Senhor, que começa assim: hipócrita, ou seja, fingido, falso, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, meus irmãos, na prática, por vezes nós estamos lá com tantos problemas e nós olhamos para as pessoas da nossa família, para o nosso marido, o cônjuge, filho, filha, e a gente potencializa aquela coisa que ela fez naquele momento, e a gente sai reagindo de uma maneira desproporcional. Então, o que nós precisamos pensar? Será que nós não estamos sendo críticos demais dentro da nossa casa? Claro que é um desafio, que você não pode ser mole demais e você não pode ser duro demais, mas é aí que a gente conta com a presença do Senhor na nossa vida para nos ensinar o que fazer, como fazer em cada situação. Então, nós precisamos estar bem conosco mesmo, nos sentindo perdoados, para que a gente possa enxergar como é que está a situação das outras pessoas na nossa casa, na nossa igreja, antes de lançar uma palavra. Então, será que nós estamos notando a dor das pessoas que estão ao nosso lado? Os psiquiatras falam que nós vivemos numa época em que todas as pessoas estão ou a maior parte delas, com o que eles chamam de síndrome do pensamento acelerado, que é fruto de muita ansiedade, de muitas preocupações, de muitas angústias. E muitos, além disso, estão sofrendo ou tendo os primeiros sintomas de síndrome de pânico, lutando contra pensamentos de suicídio. Os especialistas falam que a cada 43, 45 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo. Meus irmãos, isso é assustador. E nós não estamos imunes a isso. Eu nunca tinha ouvido falar de pastor tirando a própria vida. E, de tempos em tempos a gente ouviu, vou colocar o verbo no passado para que isso seja coisa do passado, mas para ver como que as coisas são. E veja, os jovens de hoje, que nós que somos mais velhos, eu já
estou mais perto dos 60 do que dos 40, eu olho para os jovens de hoje e falo, meu pai do céu, eu queria ser jovem nessa época, tem tudo na mão, né? Mas esses jovens que a gente acha que tem tudo na mão, eles não sabem lidar com o tédio, eles não sabem lidar com frustração, eles estão insatisfeitos, frustrados com a própria vida, querem fugir dos problemas, das angústias e acabam usando drogas, bebidas, se envolvendo em relacionamentos de uma noite só, né? O famoso ficar. As mulheres são extremamente cobradas sobre a sua aparência, sobre o seu corpo, sobre a sua roupa, e isso gera uma angústia, mas também gera um certo grau de autoridade, né? Porque como uma maneira, um mecanismo de defesa, começa a ficar muito autoritário, dando respostas muito ásperas. E, por outro lado, nós temos maridos que também são assim dentro de casa, que acham que ele que é o dono da casa, que ele tem que ser servido e que todo mundo é capacho dele. Então, meus irmãos, isso gera um problema de relacionamento na família. Então, depois de nós nos relacionarmos bem com o Senhor, de termos, então, sido reconciliados com o Senhor, nós precisamos nos reconciliar conosco mesmo e com as pessoas da nossa família. Jesus nos ensina a controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Ele nos dá, como fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. E nós precisamos, como nunca, do domínio próprio. E depois de se relacionar com Deus, de se reconciliar com Deus e com a sua família, você precisa ser usado pelo Senhor para fazer com que outras pessoas também se reconciliem. E aí entra a fase, então, que você já está mais maduro, que você já passou por essa experiência e você vai instruir outras pessoas a fazer da mesma maneira. Então, meus irmãos, a gente precisa lembrar que ser um reconciliador não é uma opção para nós que estamos no reino de Deus, é uma ordem de Jesus. Nós somos embaixadores do reino, nós somos ministros da reconciliação. Então, nós precisamos saber como é que nós estamos. Se você era a pessoa que brigava, agora você tem que ser a pessoa que busca paz. Se você era a pessoa que causava divisão, agora você tem que ser a pessoa que provoca a união. Se você era o tipo de pessoa que esperava o outro pedir perdão para se reconciliar, então agora você tem que ser a pessoa que vai ser a primeira a pedir perdão para reconciliar. E aí você fala, mas eu não dou conta disso. Então, meu irmão, minha irmã, pastor Yolanda está aqui à sua disposição para te aconselhar, orientar, porque como nós lemos no início, o amor de Deus nos constrange. Nós não somos merecedores do perdão do Senhor, mas Ele nos perdoou. Nós não somos dignos de sermos reconciliados com o Pai, mas Ele nos reconciliou. E a oração do Pai Nosso, meus irmãos, é uma oração que tem uma condição. Quando nós falamos lá, perdoa as nossas ofensas, a sequência é, da mesma forma que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, com a mesma régua que você mede, você é medido. Se você não perdoa, você também não é perdoado. Sabe, irmãos, eu confesso que eu tenho uma dificuldadezinha para perdoar, né? É uma área que o Senhor ainda me leva para a casa do oleiro. Então, toda vez que alguém me faz uma ofensa, eu fico pensando na oração do Pai Nosso, né? Então, eu falo assim, eu preciso perdoar esse camarada, porque senão eu também não vou ser perdoado, né? E aí eu fico pensando assim comigo mesmo. Mas da mesma forma que esse camarada foi encardido comigo, né? De quando em quando eu também sou encardido com o Senhor. E o Senhor tem misericórdia de mim, tem misericórdia dele, eu perdoo ele, o Senhor me perdoa, fica tudo bem e vamos para o próximo capítulo. Então, é assim que eu faço, né? É fácil? Não é fácil. Mas a informação, o conhecimento é que me ajuda a tomar uma decisão de perdoar. Veja, eu não falei que eu sinto de perdoar. Não, eu não sinto de perdoar aquele camarada que me ofendeu. Eu sinto de colocar as duas mãos no pescoço
pescoço dele e ia apertando devagarzinho, mas aumentando a força, entendeu? Como se fizesse um carinho. Mas não é isso que a palavra me ensina. Então, eu tiro as minhas garras, coloco a palavra de Deus e não faço o que eu estou sentindo, mas eu faço aquilo que eu estou ouvindo do Espírito Santo, que é perdoar a pessoa. E é difícil. É difícil. Um dia desses, eu fui abrir a porta do meu filho adolescente, né? E eu velho, distraído, pensando em um monte de coisa, peguei a maçaneta da porta do meu filho e abri a porta do meu filho. E o meu filho estava só de cueca. E o meu filho ficou bravo e ele me deu uma dura. E me subiu uma ira santa. Ira santa você sabe que não existe, né, irmãos? E aí veio, 100 pensamentos de como responder à altura daquela ofensa. E aí você ouve uma voz, que você sabe que é a voz que você tem que ouvir. Pais, não irritem os vossos filhos. Eu falei, Senhor, então eu estou precisando agora, naquele momento, do domínio próprio, né? E aí o Senhor me deu o domínio próprio. Eu falei, filho, desculpa, eu estava distraído, né? E tudo bem, virei a página, fechei a porta, virei, respirei, falei, Senhor, obrigado, porque eu não fiz aquilo que a minha carne tinha vontade. Porque se eu faço, eu crio um problema com meu filho, entende? E isso, irmãos, com a minha esposa, com as pessoas com quem eu trabalho, enfim, em todas as coisas. Então, a gente precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, Romanos capítulo 12, versículo 18, diz o seguinte: o que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Então, o que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Nós precisamos ser usados pelo Senhor para trazer vida e não para trazer morte. Temos que ser usados pelo Senhor para trazer comunhão, união, e não desunião. Sabe, meus irmãos, depois que a gente ouve todas essas coisas, a gente precisa ter uma decisão no nosso coração. Que tipo de pessoa a gente quer ser? A gente não pode ficar esperando que as outras pessoas nos entendam. Porque da mesma maneira que nós passamos por lutas, por angústias, por frustrações, decepções, ataques espirituais, ataques na nossa mente, no nosso emocional, as outras pessoas também passam por isso. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos para poder cuidar também das pessoas que estão ao nosso redor, em especial as pessoas da nossa família. E nós precisamos ter também noção de como a nossa vida é frágil. Às vezes a gente acha que tem muito tempo pela frente, mas a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. Dias atrás me mandaram um vídeo que circulou no WhatsApp de uma moça que estava na calçada e os carros estavam na diagonal estacionados e a moça estava sentada numa cadeira na calçada, um rapaz passando a mão no cabelo dela, aí o rapaz deu uns passos, veio um carro, bateu no carro que estava estacionado e espremeu a moça contra a parede e a moça morreu na hora. O vídeo é assustador. É assustador. E é assim a nossa vida. A gente pode estar aqui hoje, mas a gente não sabe se daqui a pouco a gente está. E nós, meus irmãos, nós sabemos, nós temos a informação que nós vamos prestar contas ao Senhor de todas as palavras que saem da nossa boca. E nós precisamos ser aqueles que abençoam. Nós precisamos ser aqueles que reagem de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a palavra de Deus. É fácil? Não, não é fácil, mas é por isso que nós temos os irmãos, é por isso que nós temos o Senhor, é por isso que nós temos que estar em comunhão para ajudar os outros. Porque senão a gente vai cair na armadilha do inimigo. Então,
Você tem que lembrar que o diabo está empenhado em roubar, matar e destruir. Eu gosto de completar, né, esse versículo bíblico, dizendo que ele está querendo roubar a minha alma, que ele está querendo matar os meus sonhos e destruir os seus relacionamentos. Porque o que o diabo sempre fez, sempre faz e sempre fará, enquanto Jesus não voltar, é destruir relacionamentos. Ele começou com Adão e Eva, destruiu o relacionamento de Adão e Eva com o Senhor, e tem feito isso com as famílias. E infelizmente ele é muito eficiente nessa tarefa. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar que na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, o diabo destrua os nossos relacionamentos. Mas, como eu disse, não é fácil. Por isso que nós precisamos nos ajudar. E quando você estiver com uma dor, com uma dificuldade, você não pode ter vergonha de vir procurar a pastora e dizer, olha, estou passando por uma luta, estou passando por uma dificuldade, na minha casa está assim, está assado, porque a pastora vai te ajudar em oração, vai te dar uma palavra de sabedoria sobre como você se comportar, o que você deve falar, o que você não deve falar e nem fazer, né? Eu conheço uma história de um casal que o marido saiu de casa e a mulher foi falar com o pastor, e o pastor foi lá falar com o marido, e com muita oração o marido concordou em voltar para casa. E aí o pastor foi junto para garantir, né, que o retorno seria tudo bem, né, que seria o momento mais tenso ali. E aí a hora que o marido chegou na porta da sala com a mala, a mulher virou e falou assim, sabia que você não ia aguentar, que você ia voltar. O marido virou para o pastor e falou assim, pastor, está vendo? Virou e foi embora. Né? Então, irmão, uma palavra, sabe, sem necessidade, que gera uma tragédia. Né? E quantas vezes, né, nos nossos relacionamentos, a gente não faz um comentário sem pensar e a pessoa fica magoada. Então, toda vez, meu irmão ou minha irmã, que a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que pensar muito. Outro dia, em casa, minha mulher foi fazer um estrogonofe, e minha mulher tem muitas habilidades, né? Ela é formada em administração, tem MBA em marketing, fala inglês, uma lista inteira. Mas quando se trata de cozinha, né, não é o forte dela, né? E ela fez um estrogonofe. E alguma coisa deu errado lá, que o estrogonofe ficou meio boiando assim, né? E eu, macaco velho, casado há 100 anos, né? Vi aquilo lá, para mim tá ótimo, né? Mas o meu filho adolescente virou e falou assim, nossa mãe, esse molho tá aguado, né? Vixe! Precisei clamar por misericórdia algumas vezes e apagar o incêndio lá que aconteceu. Por quê? Um comentário infeliz, porque aquilo para minha esposa era uma coisa terrível, porque ela sabe que ela não é boa naquilo, e aí ela fez de bom coração, deu errado, e aí veio o menino e me fala o negócio todo. Depois eu chamei ele também e falei assim, olha filho, a situação é essa, a reação da mamãe foi por conta disso, então você precisa ter percepção, né, e não fazer esse tipo de comentário. Você deveria elogiar ela porque ela tentou fazer algo para nos agradar, né? E eu espero que ele tenha aprendido. Então, meus irmãos, Filipenses capítulo 1, versículo 6. O Senhor Jesus, que começou uma boa obra em você, Ele vai aperfeiçoar você até o dia de Cristo Jesus. Então, se Ele começou uma boa obra em você, Ele também começou uma boa obra no seu cônjuge, no seu filho, na sua filha, no seu pai, na sua mãe. Da mesma forma que o Senhor tem paciência com você, você também precisa ter paciência com as pessoas da sua família. Então, não cobre demais nem de você mesmo, nem das pessoas da sua família. Não seja mole, mas não seja rígido demais. Não desista das pessoas que você ama. Valorize aquilo que o Senhor já te deu e que dinheiro nenhum no mundo pode comprar, que é a sua família. É a sua família. Honre o lugar que você está. Seja a sua casa, seja o seu trabalho, seja a sua igreja. E o Senhor vai honrar você nesses lugares. Honre a sua família e Deus vai honrar a sua família. Pare de reclamar.
Pare de murmurar e comece a frutificar no lugar que o Senhor te colocou. Teus piores dias serão usados como experiência para você aconselhar outras pessoas e para você dar testemunha que você passou pelo vale da sombra da morte, que você passou por humilhação, que você passou por falta de esperança, mas no final o Senhor fez a diferença e mostrou a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem, e você tem o seu testemunho de vitória para dar. Talvez você diga, mas eu sou fraco, sou fraca, não tenho força. A palavra para você é de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meu irmão, minha irmã, se você não consegue entender essa palavra na sua razão, eu estou junto com você. Mas eu busco a compreensão e o consolo dessa palavra no meu coração. Porque eu não entendo como é que na minha fraqueza o poder do Senhor pode se aperfeiçoar. Mas eu me lembro de muitas e muitas situações. Se os irmãos do louvor quiserem voltar, meus irmãos, já estou encerrando. Se os irmãos quiserem falar aleluia, glória a Deus, também fica à vontade, não precisa disfarçar. Mas eu me lembro, irmãos, de quantas e quantas vezes que eu estava no pó, achando que era o meu fim, que não tinha mais jeito para a situação, que do ponto de vista racional não tinha mais o que fazer. E de repente o Senhor foi mexendo as águas, foi movendo as águas, e de repente eu que estava afundando, morrendo afogado, estava andando sobre as águas. E essa também é a sua história. Eu tenho certeza que você tem muitos testemunhos para dar de situações que você achava que não tinha mais salvação, mas o Senhor reverteu a história. Ah, meus irmãos, eu vejo o amor de Deus por nós e fico clamando para que o Senhor nos dê mais entendimento da palavra dEle, porque se nós conseguíssemos entender quem o nosso Deus é e o quanto Ele nos ama, o quanto Deus ama você, ah, meu irmão, a nossa vida seria outra, seria diferente. Nós tiraríamos os nossos problemas rapidinho da frente, porque nós precisamos enxergar aonde nós estamos e com quem nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando com o Senhor dos Senhores, com o Rei da Glória. Oh, eu quero convidar você a se levantar para juntos nós louvarmos ao Senhor nesse momento e depois nós vamos orar.